Olá, poderosas! Tudo bem com vocês? Meninas, estamos aqui para mais um podcast sensacional. Hoje nós vamos receber a doutora Bárbara Tramujas. Só para vocês terem ideia do currículo dessa mulher. Fisioterapeuta, mestre em cirurgia, especialista em fisioterapia pélvica e dermatofuncional, especialista em saúde da mulher, professora, palestrante, sensacional. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast hoje. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com a minha amiga Mariana. Com a Jaciara que eu conheci hoje. Muito prazer. Obrigada. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Hoje nós vamos ter perguntas quentíssimas e a Mari já tem aí uma pergunta na agulha, né, Mari? Sim, porque primeiro, para o público entender, Bárbara, o que consiste a fisioterapia pélvica? Conta pra gente. A fisioterapia pélvica é uma especialidade da fisioterapia que trabalha as disfunções urinárias, como incontinência urinária, retenção urinária, bexiga hiperativa, disfunções anorretais, incontinência fecal, constipação intestinal, que é a prisão de ventre, disfunções sexuais, dor na relação, dificuldade de chegar no orgasmo. É muita coisa, né? E crianças também com disfunções miccionais e anorretais e homens. Olha que interessante. E assim, quando você fala em fisioterapia pélvica, com certeza vem à mente de todos. E o pompoarismo e a cirurgia pélvica, qual é a relação? A fisioterapia pélvica e o pompoarismo. Exatamente. O pompoarismo, ele é uma técnica milenar que foi passada de mãe para filha. Então, eles não tinham conceito de anatomia, certo? Então, eles falavam que a vagina tinha 3 anéis, o que não tem. A vagina é uma coisa só. Está aqui a doutora para me confirmar. Sim, olha que interessante. E o assoalho pélvico, ele vai do púbis até o cóccix, daquele ossinho da frente até o ossinho de trás. Então, ele passa pela vagina e pelo ânus na mulher. Então, quando a gente faz a contração do assoalho pélvico, a gente contrai tudo. Então, não tem só três, não tem três anéis na vagina. E eles não são baseados, o pompoarismo não é baseado em evidências científicas. A fisioterapia pélvica é. Sim. E não é todo mundo que pode fazer pompoarismo. Se você tiver, por exemplo, uma bexiga caída, você não pode fazer pompoarismo, porque usa bolinhas, pesos, e isso vai prejudicar a tua condição. Entendi. Então, é por isso que é importante não simplesmente você ver um vídeo de pompoarismo e começar a fazer em casa. Não. Você tem que passar pelo fisioterapeuta pélvico e o fisioterapeuta pélvico vai avaliar a melhor forma de exercícios nessa região para você melhorar o seu trofismo, a sua vagina, a perda de urina e outras situações. A gente vai trabalhar a musculatura do assoalho pélvico, a gente vai trabalhar força, coordenação, resistência, relaxamento. Tanto que as pessoas que fazem pompoarismo, elas têm a musculatura muito hipertônica, muito dura, muito contraída. E daí isso dificulta o nosso trabalho. E não é só quem quer fazer pompoarismo. Todas as pessoas a partir de 18 deveriam procurar a fisioterapia pélvica, porque é como se fosse uma academia. Tem que trabalhar a musculatura do assoalho pélvico. Eu estava assistindo até uma matéria sobre isso, que muitas vezes as pessoas vão para a academia para fazer exercícios nas musculaturas e não entendem que o assoalho pélvico, igualmente como uma musculatura, precisa também dessa atividade, né? É importante essa orientação porque muitas mulheres buscam o pompoarismo sem essa validação, sem essa consulta prévia com o fisioterapeuta, e isso pode causar danos ao invés dos benefícios que são buscados. E a gente tem os mesmos efeitos do pompoarismo. O problema é que a diferença é que a fisioterapia se baseia na ciência. Então, gestante também tem que fazer fisioterapia pélvica, independente do tipo de parto. Mulheres, homens, as crianças, só se tiver alguma disfunção. Legal, Mari. Então, e como que a fisioterapia pélvica ela pode melhorar a parte sexual da mulher? E de que forma pode acontecer isso? Então, a pessoa passa por uma avaliação do assoalho pélvico, faço umas perguntas primeiro, as queixas,
como que é o estilo de vida, se já teve filho. Aí eu vou avaliar a musculatura do assoalho pélvico e a pessoa como um todo. Aí eu vejo se ela tem consciência do assoalho pélvico dela, da musculatura do assoalho pélvico dela. Sim. E daí, a partir disso, eu vou ensinar a pessoa a utilizar a musculatura do assoalho pélvico de forma correta. E daí, para a parte sexual, ele vai acabar trabalhando tudo. Ele não vai trabalhar só a parte sexual, ele vai trabalhar a parte urinária, a parte anorretal e a parte Mas eu sexual. quero saber da sexual, porque é o que as meninas querem saber. Exatamente. Rosa, o povo quer saber de sexo. Então, o que melhora no sexo, Bárbara? Me conta. Melhora a sensação na parte sexual, melhora a musculatura, o homem vai ficar mais excitado. Sim, por conta da contração, a mulher fica mais apertadinha. Fica. E a fisioterapia vai melhorar a vascularização, vai melhorar a lubrificação e vai melhorar a parte sensorial também. E aí, isso daí, consequentemente, faz ela atingir um orgasmo Melhor. mais rápido. E a Sim. sensação de prazer durante, né? Porque tem muitas mulheres que falam muito sobre aquele flatus vaginal. Que é quando a mulher tá tendo relação e como se fosse um peido mesmo na vagina, né? Fica aquele barulho. Uhum. Geralmente é pela fraqueza daquela região vaginal. E a fisioterapia pélvica ajuda a gente bastante, ajuda a mulher nessa parte. Que é constrangedor, né? Você tá lá durante o sexo, você de repente sai aquele gases, né? Então, é uma situação bem pertinente que a fisioterapia ajuda bastante. A outra questão é sobre a perda de urina, que é muito comum. As mulheres, principalmente no consultório ginecológico, às vezes elas não contam por achar que a perda de urina é normal. Não é normal. Né? E acaba se tornando, com o tempo, por não procurar um tratamento inicial, vai cronificando, ficando pior. E vai ficar Essa perda de urina, ela leva a situações sociais enormes, chegando a um ponto de a mulher ter que andar com fralda. Então, Bárbara, perder urina conta e é normal perda de urina? Desde quando a mulher deve procurar fisioterapia pélvica na perda de urina? A perda de urina não é normal, nunca é normal. A não ser que ela tenha uma insuficiência do esfíncter urinário, que isso o médico que vai ver. Mas perder urina nunca é normal em nenhuma fase da vida, mesmo na idade avançada, não é normal. Não é inerente ao envelhecimento também. É comum. Porque as pessoas não sabem, não procuram, pegam exercício pela internet, aí piora. Então, tem que procurar no início para não ficar crônico, para não piorar. Eu estou, por exemplo, com uma paciente que ela deixou acontecer e foi deixando até com incontinência severa. Uma incontinência severa, que ao levantar da cadeira, ela perde urina. Então, tem que procurar logo no início. E se você não quiser ter perda de urina na sua vida, procure a fisioterapia antes de você não ter nada. Então, era essa a próxima pergunta, né? Porque você falou, a partir de 18 anos, procure um fisioterapeuta pélvico, né? Sim. Interessante independente de ter alguma Independente. doença, sintomas, eu devo procurar essa ajuda para prevenir problemas futuros. Exatamente. A gente tem que procurar a fisioterapia pélvica, independente de ter perda de urina, perda de gases, dor na relação. A gente trabalha também na parte sexual a lubrificação, né, como eu disse, a vascularização da musculatura. E a gente usa o laser também para tratar fissuras, junto com o ginecologista. Legal. A gente trabalha muito assim com o ginecologista, com o uro e com o procto. Que massa. Falando de parto normal, qual o benefício da fisioterapia para essa mulher que quer ter um parto normal? Então, a fisioterapia, ela serve para o período gestacional, independente do tipo de parto, porque o peso que o bebê vai fazer no assoalho pélvico é o mesmo. Então, ela pode ter as incontinências durante a gestação
e após a gestação, independentemente se ela tiver cesárea ou parto normal. Uhum. Então, a gente trabalha exercícios respiratórios, exercícios de mobilidade pélvica, a gente trabalha a massagem perineal, que é para evitar uma laceração na hora do parto, porque hoje o parto está humanizado, né? Então, a gente trabalha também na sala de parto, junto com essa mulher, para ajudar a ter um parto mais saudável, mais um parto bem conduzido. Entendi. Exatamente. Então, ela deve procurar a gestante, dependente da via de parto, desde o início da gravidez. Então, desde mais ou menos 13 semanas, 13 semanas. Quando aquela época ela já pode fazer exercício, que já viu que o bebê, a gravidez vai vingar. Exatamente. Aí ela procura a fisioterapeuta. Aí o fisioterapeuta, a paciente pode procurar fisioterapeuta ou ela pode ser encaminhada pelo ginecologista. A partir de 12, 13 semanas. Aí ela, mas eu ainda não tô com 12 semanas. Pode fazer uma avaliação, não tem problema. Aí depois volta para começar com 12, 13 semanas. Apesar do nosso mundo, né, ter evoluído muito, ainda existem muitos tabus, né? Ainda existe o tabu da mulher procurar essa ajuda espontaneamente. Como é que está o acesso dessas mulheres e desses homens também, porque os homens também fazem, né? Para esse tipo de apoio, de suporte, da fisioterapia pélvica? Então, ainda existe um pouco de tabu, mas hoje em dia estão procurando mais a fisioterapia por conta própria. E no caso dos homens, no caso de cirurgia de retirada de próstata, que assim, muitas vezes eles ficam incontinentes, com incontinência urinária e com urgência também. E daí eles são encaminhados pelo médico, mas é difícil um homem procurar a fisioterapia pélvica. Imagino que sim. Eles são mais indicados pelos médicos. Mas a mulher não. Tem mulher que chega lá comigo, olha, eu tô grávida, eu sei que é bom fazer fisioterapia pélvica. Aí eu quero fazer. Aí eu pergunto, quem é seu obstetra? Daí eu entro em contato com o obstetra para falar que ela tá fazendo fisioterapia comigo, para ele ter conhecimento, para a gente trabalhar junto, por exemplo. Ou uma mocinha, ou uma mulher que quer trabalhar essa musculatura que já ouvi falar que é bom trabalhar. E um recado, antes que eu esqueça. Fisioterapia pélvica não é pilates, não é yoga, não é hipopressiva, não é LPF. Não tem os mesmos efeitos que a fisioterapia pélvica. Então, cuidado quando disserem assim para vocês que fazer pilates é a mesma coisa, porque são coisas diferentes. A gente trabalha junto também. Que legal. Sim, o pilates é importantíssimo na gravidez, né? Mas, como você disse, a fisioterapia pélvica, ela trabalha numa outra vertente, junto com o pilates, mas em outra vertente. Trabalha o corpo como um todo, o assoalho pélvico, prepara para o parto normal. Sim. Prepara para o parto cesáreo também. E também o pilates não é porque está grávida que tem que fazer pilates. Pode fazer qualquer atividade física. Não precisa ser o pilates. Exatamente. Muita coisa assim, ou então assim, eu nunca fiz hidroginástica na vida e eu tô grávida e começo a fazer hidro, né? Eu também, eu na minha gestação, eu não fiz nada de exercício. Eu fui fazer fazer yoga no final da gestação. E daí, com 36 semanas, o bebê encaixou e eu não podia mais fazer. Mas sabe, o exercício físico, desde o início, assim, para quem já faz antes e durante a gravidez, principalmente eu vejo em grávidas nessa região lombar aqui, a fisioterapia pélvica também ajuda. Trabalha. Essa região lombar, que a mulher faz aquela lordose normal, né? Que a mulher grávida que anda assim. Então, é essencial. O fortalecimento do assoalho pélvico, ele tem que ser feito desde cedo. É o que a gente aprende sobre isso, né? Vamos fortalecer o assoalho pélvico. E a gente trabalha a gestante como um todo. Então, a gente trata a lombalgia assim também. Sim. Que acontece em todas, praticamente. Não tem uma grávida que não acontece. Pubalgia, dor no pubis. Fica ofegante, fica com apneica, né? A gente trabalha a respiração para não ficar apneica. Eu lembro que eu tive uma gestante que a gente trabalhava bastante respiração, os movimentos, as dores. E daí ela falou assim, nossa, eu tenho uma amiga que falou assim para mim, que você não fica assim...
Aí eu falei assim, é porque eu tô fazendo fisioterapia. Que importância, né, da fisioterapia, Então, isso fica um recado para ginecologistas de Manaus e do Brasil. Para encaminharem mais para a doutora Bárbara Tramujas. É muito legal, assim, porque a Bárbara eu já conheço há muito tempo, né? A gente já se conhece, eu fazia cursinho, você estava na faculdade. Olha o tempo. E assim, a Bárbara ela é filha do nosso professor Ivan Tramujas, maravilhoso. Tá lá no céu pela gente, saudoso, né? E é muito legal tá acompanhando, assim, o desenvolvimento da Bárbara como fisioterapeuta pélvica. E também de ter aqui hoje. Dando um break aqui rapidinho para você não esquecer de se inscrever no canal, dar um like, curte a gente, compartilha com essas amigas. A gente está no projeto inicial, no Pod Rosa Podcast, mas é importantíssimo vocês ajudarem a gente a ir para frente aí e ter mais convidadas muito especiais como a Bárbara. E eu tenho uma pergunta assim, muito interessante, porque as mulheres querem saber de sexo, essa parte vagina. Porque a fisioterapia pélvica, e é impressionante como as mulheres procuram já, sabendo que tem muita relação com a parte vaginal. Sim. E sobre o vaginismo. O vaginismo tem uma questão psicológica muito grande, né? O vaginismo é aquela... Como se fosse um trauma, a pessoa tem um medo de ter relação sexual, aí a pessoa sente muita dor, como se tivesse assim uma parede, uma madeira mesmo, que é muito duro, dói. Colocar até absorvente, às vezes nem entra, não consegue fazer o transvaginal. Nem o exame especulado preventivo. Não consegue fazer o preventivo. Então, ela tem uma contração involuntária da musculatura vaginal. Essa contração por conta do sistema nervoso central. Que louco, né? E aí, a gente tem que trabalhar com o ginecologista, com o fisioterapeuta pélvico e com o psicólogo. O psicólogo é essencial também. Aí, se você sente dor, ardência, que é a vulvodínia, dor, ardência, na relação sexual, sentir como se fosse uma parede, tivesse uma parede, assim, o vaginismo, também tem que procurar a fisioterapia pélvica e a ginecologista. Como é que vocês trabalham? Porque eu como ginecologista, sei como eu trabalho, psicólogo, para o vaginismo. Como é que tu trabalha, assim, falando numa parte técnica mesmo? Tá, me diz aí o que você faz. Primeira coisa, o exame especular, né? Eu faço o exame físico, porque eu tenho que avaliar como é que tá o canal vaginal. Se esse vaginismo é por conta de um corrimento, de uma infecção, se é uma alergia que ela tem na vagina, se é alguma coisa do colo do útero, se ela tem algum corpo estranho lá que está gerando vaginismo, né? E eu também faço uma anamnese muito boa relacionada a queixas dela e desde quando começou. Criança. Porque, às vezes, essa mulher pode ter sofrido até um abuso sexual. Exatamente. Algumas coisas na escola, em casa. Muitas coisas podem ter acontecido com ela. Então, eu pego para avaliar o vaginismo, eu pego essa parte da anamnese, da parte patológica pregressa dela. Se ela... Teve uma menina que ela andava de cavalo, uma paciente, e ela teve vaginismo pós andar de cavalo, por conta de bater ali no cavalo, a região vaginal dela, e depois ela evoluiu com vaginismo, que ficou inconscientemente na cabeça dela, e ela continuou tendo, né? Então, eu faço essa parte física e psicológica também. Mas aí eu já detecto pelo exame, porque você vai fazer o exame do espéculo, você vê que ela não tem nenhum tipo de obstrução ali, não que ela tem nada físico. Para assim. ela ter essa dor, para ela ter essa dor que não deixa examinar. E aí, sim, eu encaminho para o psicólogo e para o fisioterapeuta pélvico para me ajudar a curá-la, né? Porque é uma... Sim, deixa de ser uma então, doença. a partir disso, essa parte, assim, de infecções, de corpo estranho, assim, essas coisas, assim, eu não vejo. Vou ver a parte muscular. Sim. E vou perguntar se teve algum trauma na infância, se a família é muito rígida religiosamente. E daí, eu também... Se o ginecologista encaminhou para o psicólogo, se não encaminhou, eu encaminho. Eu tenho contatos de umas psicólogas que são especializadas em disfunções sexuais. E daí eu vou fazer o exame. Normalmente, eu coloco um dedo. Coloco a luva, o gel, coloco um dedo. Às vezes, nem um dedo, eu fico por fora. Aí eu vejo que tá duro ali.
Tá hiperativa aquela musculatura. Daí, se eu consigo colocar um dedo, ela fica contraindo a musculatura sozinha. É involuntário. Aí, o que a gente trabalha? A gente trabalha muito o relaxamento da musculatura, conscientização dessa musculatura, a respiração que vai ajudar. A gente trabalha o biofeedback, que é um aparelhinho que eu vou ver no computador o que a pessoa está fazendo, a contração e o relaxamento. A gente trabalha os dilatadores vaginais. Eu devia ter trazido aqui meu material, né? Porque daí eu tinha... Seria bem legal, é verdade. Seria bom. Mas uma outra oportunidade. Sim. E os dilatadores é para dilatar essa vagina. Então, eles vêm, por exemplo, em 5 ou 6 ou 8, dependendo do fabricante, diâmetros diferentes. Aí a gente introduz, a pessoa faz em casa, faz no consultório. E também o laser terapêutico a gente utiliza para diminuição de dor, de inflamação, de ardência que essa pessoa possa ter. Então, para você ver, o vaginismo, ele é uma doença o tratamento é multidisciplinar. Geralmente, as pacientes vão primeiro no ginecologista e o ginecologista que conduz com o psicólogo e com a fisioterapia pélvica. Então, mulher, se você tem aquela dor, se você, durante a relação, você sente essa contração, você não consegue relaxar, procure um médico e fale esse problema, porque é importantíssimo. O sexo é um dos pilares na vida da mulher, da qualidade de vida. E o sexo bem feito, ele deve ser avaliado e deve ser feito. Né? Porque senão acaba um relacionamento, né? Já vi vaginismo de relacionamento. Eu tenho uma paciente que ela nunca fez preventivo, ela tem 58 anos agora. Ela não faz, ela tem o medo do exame especular. Mas ela tem vida sexual. Então, assim, às vezes não é nem um problema sólido da vagina. Na maioria das vezes é uma questão mental. Então, ela tem 58 anos, ela me pediu para levar ela para um centro cirúrgico, para sedá-la, para ela um dia fazer o preventivo na vida. E eu falei, não, a gente bora tentar trabalhar essa parte tua mental, porque tu vai conseguir relaxar. Isso aí é tratar mesmo a mente para relaxar e um dia ser examinada. Meninas, agora aquela pergunta que todas vocês gostariam de fazer e muitas não têm coragem. Mari. Existe mulher frouxa, Bárbara? Eu sou frouxa. Isso daí é uma pergunta muito importante. Então, existe a mulher que não faz fisioterapia pélvica, entendeu? Porque se ela fizer, a musculatura vai ficar normotônica, vai ficar normal, ela vai ficar mais durinha. Entendi. Então, assim, não existe mulher frouxa, existe a mulher que não faz exercícios de contração. Do assoalho pélvico. Então, isso é importantíssimo, porque muitas mulheres se sentem frouxas. Isso daí é básico na vida da mulher. Principalmente, a gente sabe que a idade não é o fator isolado, mas com a idade, as mulheres ficam mais frouxas. Porque com a idade, as mulheres... O músculo fica mais fraco. Mas quem se exercita aqui... pode se exercitar lá embaixo, para não ter frouxidão. Com certeza. Entendeu? É como se fosse uma academia do assoalho pélvico, tanto em homens como mulheres. Quer dizer, é uma academia da vagina. Academia da vagina. Só que não é de qualquer jeito, não é pegando exercício na internet, porque você pode se lesionar. Importantíssimo. E assim, isso com certeza é um fator de preocupação aí para muita gente, né? Com uma solução muito simples, que é procurar apoio de um especialista. Com certeza. Falando da mulher trans, né? A mulher trans. Existem tabus para buscar esse suporte, Existe, né? Do bem fisioterapeuta difícil. pélvico. Como é que você tem apoiado esse público? Então, se você é trans, você pode procurar a fisioterapia pélvica para trabalhar essa musculatura, como qualquer outra pessoa, porque às vezes no sexo anal pode haver fissuras, pode haver fístulas, aí no caso tem que trabalhar junto com o médico proctologista, e a gente pode trabalhar essa musculatura de forma a trabalhar o relaxamento dessa musculatura. Aí se for
uma mulher trans que fez a cirurgia de redesignação sexual, ela vai ter dores, ela vai estar com uma vagina bem fechadinha, a gente usa os dilatadores, a gente utiliza os dedos para abrir e também trabalhar as aderências. Sim. Sim. E a gente tem outros recursos que a gente utiliza para melhorar essas aderências, para não doerem tanto. Esses exercícios, eles são feitos no consultório do fisioterapeuta. Por exemplo, uma mulher trans, né? Fez a cirurgia de redesignação sexual. E aí, quando elas fazem os exercícios, tanto no consultório do fisioterapeuta, quanto em casa também. Você aí ensina ela isso? compra os dilatadores, os massageadores, e faz os exercícios em casa e com o fisioterapeuta. E eu também utilizo o laser no consultório. O laser, no caso, ela não vai ter, porque é um recurso fisioterapêutico. Então, é muito importante, né? Que isso daí também o médico que provavelmente acompanha, o quanto a fisioterapia pélvica em vários, né? Em vários âmbitos aqui que a gente conversou, o quanto que ela é importante. E para as pessoas que são LGBTQI, que fazem essa mudança do sexo, é importantíssimo que elas procurem também, que não tenham vergonha, para poder, quando volta, depois que faz a cirurgia, quando voltar a ter relação sexual, ela se sentir bem, não sentir dor, não ter aí, por exemplo, um vaginismo também. Um homem trans, que é uma pessoa que tem vagina, pode no futuro ter uma incontinência urinária. Aí ele pode trabalhar com a fisioterapia pélvica para não ter. Um exemplo. Entendi. Nossa, que muito interessante. E assim, Bárbara, agora bora mudar pros meninos, bora falar sobre eles, porque o nosso público maior, com certeza, são mulheres, mas tem homens também que assistem. E a gente sabe que é a mulher que leva o homem para médico, que leva o homem para tudo, né? Nós, mulheres, somos essenciais na vida de qualquer homem. E aí eu queria saber, Bárbara, sobre quais são as principais pessoas, os homens que chegam lá com você, quais são as principais queixas? Incontinência urinária após a prostatectomia radical, disfunção erétil e ejaculação precoce. E também tem aqueles homens com incontinência fecal. E na ejaculação precoce, como é que é a fisioterapia? Me conta, como é que vocês trabalham essa parte da fisioterapia? São exercícios também? São exercícios do assoalho pélvico. A gente pede para não ter relação por um período, para poder nosso trabalho pegar, que vão retardar essa ejaculação precoce, junto com o trabalho do urologista. Entendi. E quais são os benefícios, assim, em termos de melhora? Qual o percentual de melhora desses pacientes que procuram esse tratamento? Como é que você avalia isso? Porque eu imagino que para o homem isso é um tabu gigantesco. Tipo assim, se for na incontinência urinária, por exemplo, pós-prostatectomia, é 80% a 90%. E às vezes 100%. E às vezes 100%. Isso vai depender muito de cada um. Se faz os exercícios, se a cirurgia foi bem sucedida, se teve alguma intercorrência na cirurgia. Tudo isso vai depender muito de cada caso. E assim, a questão do tamanho do pênis influencia alguma coisa? Não, né? E assim, a quantidade de mulheres que ele teve na vida, alguma... Também não. Nem doença sexualmente transmissível? Tu sabe me dizer assim, influencia em quê, o que influencia, por exemplo, na ejaculação precoce? O que influencia na parte que eu falo de mecânica, de exercício? São homens que não fortalecem o assoalho? Existe isso também do homem? Ou a ejaculação precoce, para a fisioterapia, não tem nada a ver com isso? Tem a ver muito com a parte psicológica. Psicológica mais, né? Então, também é um tratamento multidisciplinar a questão da ejaculação precoce. Também. E a disfunção erétil, por exemplo, depois de uma certa idade, depois da cirurgia, de próstata. Eu perguntei porque eu queria saber se os homens fazem também algum tipo de exercício, como as mulheres fazem, né? Fazem, porque eles também têm assoalho pélvico, né? Mas o do homem passa pela uretra
e pelo ânus. Então, é contrair o ânus, aí puxa um pouco os testículos, assim. Ah, tá. Entendeu? Daí trabalha o pênis, porque o assoalho pélvico vai do púbis até o cóccix. E alguns homens, eles têm, para relacionar a incontinência urinária, tipo assim, é porque trabalham com mulheres, né? Os homens perdem urina, né? Assim, que interessante, né? Perdem. Aí a gente trabalha os mesmos exercícios. Os mesmos exercícios. E muito existe interessante. relação da incontinência urinária com a... Fugiu agora. Com a disfunção erétil? Existe porque não da incontinência, mas a disfunção do assoalho pélvico. Por causa da cirurgia mesmo, que é feita. Não, super interessante, porque você vai conversando e entendendo tantos fatores, né? E sempre volta, Mari, na questão mental, né? Na cabeça. Tudo é na cabeça. Psicológica, nos traumas de infância. No autoconhecimento, né? Enfim, tudo leva a isso. Tudo leva a isso. Por isso que a medicina, cada vez mais, ela tem sido uma medicina integrativa, né? Porque você não tem que tratar somente a doença. Você tem que entender a individualização da pessoa para poder chegar no melhor tratamento. Você não vai tratar... incontinência urinária? Toma aqui o remédio para incontinência urinária, toma um antibiótico, tu teve uma infecção e tá tudo bem. Por isso que é importante, porque ainda mais as pessoas que fazem recorrente, tem aquela doença crônica recorrente e que o gineco ou o urologista sozinhos, eles não conseguem nada. Tem que ter a ajuda do psicólogo e do fisioterapeuta pélvico. E a fisioterapia pélvica já foi comprovada cientificamente que é a primeira linha de tratamento para a incontinência urinária. Legal. Então, laser, cadeira, essas coisas assim, não tem evidências suficientes que vai curar uma incontinência, que é o recurso que vai fazer a pessoa melhorar. Porque o laser e a cadeira, eles agem mais na questão do tecido da pele, colágeno, né? Então não adianta você... eu tenho uma incontinência urinária, eu tenho uma frouxidão, eu vou fazer só um laser. Ou uma cadeira. Aquelas e cadeiras, também não adianta. Não tem ainda evidência quanto à segurança desses equipamentos. Saiu isso. Tem um urologista que eu sigo, que é Lógica Urológica, que ele fala que ele tem esses estudos falando que não tem segurança ainda e baixas evidências poucas evidências, assim, de valor baixo, entendeu? Não é um valor alto. Eu trabalho com rejuvenescimento íntimo lá no consultório e a gente vê que, às vezes, só uma melhora ali da região externa da mulher, da vulva, melhorando ali os pequenos lábios, grandes lábios ali meio enrugadinhos, escurecidos. Só de você trabalhar aquela região... De fora. Com creme, eu faço a radiofrequência lá no consultório... melhorando a autoestima, é impressionante como milhões de outras coisas vão aparecendo. Então, assim, muitas mulheres, elas acham... muitas mulheres têm a vulva, a periquita, a flor, o que querer falar, ela é de várias formas. Para mim, a minha não tem problema, mas talvez para alguma mulher tenha problema. Eu não gosto. E se você não gosta... hoje em dia tem vários tratamentos. Procure uma pessoa que faça protocolo seguro, né? Um médico ginecologista de preferência ou um dermatologista. E isso aí você pode melhorar o seu trofismo. Assim como a fisioterapia pélvica, uma mulher que tem ressecamento vaginal, diminuição da lubrificação, ela pode melhorar isso com tratamentos hormonais, como a gente já falou anteriormente em outros programas, e também com tratamentos locais. Desde cremes vaginais até tratamentos com laser ou radiofrequência, que melhora o trofismo, a pele da vagina, não é o músculo. O músculo, aquela contratilidade, o que melhora é a fisioterapia pélvica. É isso que eu falo para minhas pacientes, porque acha que vai fazer o frax lá no consultório e vai resolver o problema. Não resolve. É conjunto. É conjunto. E a gente tem a radiofrequência também, intracavitária. Sim. E superfície que a gente utiliza. Não ablativa. O que eu entendo é que hoje em dia a mulher tem um problema, a gente tem que trabalhar em conjunto. Tem que trabalhar em conjunto. E assim, a mulher, ela tem algum problema de incontinência, frouxidão, os flatos vaginais,
dificuldade de lubrificação, vaginismo. Olha a quantidade de doenças, assim, de condições, não doenças, né? De condições que a gente apresentou aqui, que muitas vezes você, mulher, tem medo, tem vergonha. Que vai você levando. sofre e são simples de resolver. Muito simples, né? Assim, é só procurar a pessoa certa. E não é tratamento caro, né? Fala sobre isso, é importantíssimo. Não é caro e é menos que uma cirurgia. A cirurgia não vai trabalhar músculo. A cirurgia vai ficar lá, o músculo parado. Quantas pessoas já não pegou que fizeram períneo, né? Períneo faziam antigamente a torta e a direita, né? Faziam períneo para uma incontinência urinária. E muitas vezes a períneo, ela piorou a incontinência urinária da pessoa. E o períneo vai lá ficar parado. Se você não fizer nada, ele tá parado. Se não fizer nada, tá parado. Exato. Entendeu? Daí tem que não só fortalecer, é trabalhar essa musculatura. Porque a gente trabalha força, coordenação, resistência e relaxamento. A funcionalidade do assoalho pélvico, quem vai conseguir é a fisioterapia pélvica. Não é cirurgia, não é aparelho, não é nada. E aí, já foi numa fisioterapia pélvica? Não, que isso. Mas agora que a gente conhece... Não, mas é interessantíssimo isso. Isso é muito Já importante. falei pra Mariana ir lá Não adianta só malhar, né? Falei pra Mariana, vai lá comigo. Passada, não adianta só fazer passada na academia. Tem que ir na fisioterapia pélvica, é isso mesmo. Assim, a Mari estava falando sobre a preocupação com a frouxidão vaginal, né? E você falou, doutora Bárbara, sobre a incontinência fecal, que eu acho que, traduzindo, nós poderíamos chamar também de uma frouxidão anal, que deve ser uma preocupação não só por isso, mas pelos fatores sexuais. Também. E aí? Então, a incontinência fecal são vários fatores, né? Mas a incontinência a gases, por exemplo, eu fiz cirurgia de endometriose para poder engravidar. E eu tinha endometriose no reto, endometrioma, o tecido no reto. E eles fizeram um shaving, eles rasparam. Eles fizeram tipo uma depilação no reto. E na gestação eu fiquei com gases. Eu não conseguia segurar gases. Aí o que eu fiz? Eu fiz os exercícios. É super constrangedor isso, né? Você não conseguir segurar gases. Não, na gestação eu fiquei assim. E daí eu comecei a fazer os exercícios. Porque quando você contrai a mulher, contrai a vagina, contrai o ânus junto. Não tem como separar. É o assoalho pélvico. O períneo, que as pessoas falam, é parte do assoalho pélvico. Então, o assoalho pélvico é tudo. Desde o púbis, aquele ossinho da frente, até o cóccix, que é o ossinho que a gente senta, que, na verdade, a gente tem que sentar com os iscos, né? Não com o cóccix. Mas pega tudo isso aqui, é uma rede de sustentação da bexiga, do útero e do intestino. E no homem, da bexiga e do intestino. Então, ele faz uma suspensão e uma sustentação desses órgãos. Então, quando tá flácido, pode ter frouxidão na vagina e também pode ter no ânus. Então, a chance dessa mulher que está preocupada com a frouxidão vaginal estar com um problema anal é altíssima. Porque ela vai envelhecendo, não vai fazendo nada, ela pode ter a incontinência dupla, que a gente chama. Meninas, você que está precisando, procure imediatamente a doutora Bárbara. Mas o mais que aparece mais é a incontinência urinária do que a fecal, né? Na mulher, né? É mais quando comum, ela tá né? mais velha, é mais comum as duas. Sim. A incontinência dupla, que a gente chama. Por isso que é aquela pessoa que é bem senhorinha, que às vezes Não, perde mas cocô. às vezes com 60 anos já tem os dois. Já tem os dois. Isso é muito constrangedor, 60, né? Imagina, 70 anos. E a velhice é um fator também, né? Porque, assim, nós vamos vendo que com o envelhecimento, muitas pessoas, você às vezes observa aquelas pessoas mais idosinhas, estão ali, né, com uma urina marcante. Porque não trabalha o músculo do assoalho pélvico. Porque não sabem, porque não falam, porque tem vergonha. Então, assim, a mulher, principalmente na menopausa, na pós, mas desde antes e durante e depois, tem que trabalhar a questão de fortalecimento da musculatura pélvica numa academia, num pilates. Ela tem que ter a noção que, para ela ter uma qualidade de vida sexual, de não estar perdendo urina, de um dia não perder fezes, de não ficar frouxa,
quanto importante é a fisioterapia pélvica para uma mulher porque, na pós-menopausa também. Lá eu tô vendo a pessoa ficar sem roupa. E eu tô vendo... Sem roupa não, sem a parte de baixo. Eu tô vendo o que ela tá fazendo. E mostra no computador. E eu tô vendo. No Pilates e na academia, ninguém vê. Aí você não sabe se você tá fazendo certo. É isso mesmo. Meninas, Entendeu? sigam a gente no YouTube. Sigam a nossa página no Instagram. Marca o sininho do YouTube para acompanhar todos os nossos novos episódios, que vem muita novidade por aí. Doutora Bárbara, para encerrar, quais seriam as suas considerações finais para esse público maravilhoso que nos assiste aí, dessas mulheres poderosas? Agora é o teu momento de Que brilhar. você poderia deixar assim como uma grande mensagem para todas elas? Se você perde urina, perde gases, ou se você não perde e quer trabalhar a musculatura pélvica para prevenir uma possível incontinência e quer melhorar a vida sexual, procure a fisioterapia pélvica. É isso mesmo. É isso. É simples e é isso. Então é uma coisa que, como falamos desde o início, você pode procurar desde cedo. Bárbara, muito obrigada. Muito obrigada. O nosso podcast, como eu falei no início, está começando. E, assim, a nossa amizade e você aqui como uma profissional de referência em Manaus é maravilhoso. Só engrandeceu o nosso programa. Te agradeço muito. Que você venha mais vezes, traga os seus objetivos. Eu tenho que trazer. Sim. Bora fazer uma próxima vez uma coisa mais dinâmica, mostrando, que eu acho muito interessante. Acho que pegar aqui e mostrar é muito legal. Muito obrigada, Bárbara. Eu que agradeço. Obrigada, viu, doutora Foi um prazer Bárbara? lhe conhecer. Prazer lhe E conhecer. Mariana, muito obrigada pelo convite. E me siga lá, doutora Bárbara Tramujas. Sigam a doutora Bárbara, porque fisioterapia pélvica é qualidade de vida. Exatamente. Aprendemos hoje. Eu aprendi, né? Que a doutora Mariana já sabia, mas eu aprendi sobre isso hoje. Então tá, meninas. Um beijo, meninas. Um beijo grandão e até Tchau, o próximo tchau. episódio.